Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao Palavra de Deus Diária. Mais uma vez eu quero agradecer a todos aqueles irmãos que têm comentado, aqueles irmãos que têm dado like, a todos vocês que têm me seguido, têm gostado dos meus trabalhos. Desse trabalho que eu faço, eu agradeço de todo o coração. E hoje a gente vai ver um capítulo muito lindo, muito instrutivo. Ao mesmo tempo, ele fala da bondade do Senhor, mas ele também fala de como o Senhor estava decepcionado com eles e o que eles deveriam fazer para se voltarem ao Senhor. É muito bonito esse capítulo. Olha como aqui começa. Começa dizendo assim: ouvi, ó céus, e eu falarei. Ouve, ó terra, as palavras da minha boca, diz o Senhor. A minha doutrina gotejará como a chuva. A minha fala destilará como o orvalho, como a garoa sobre a terra erva e como a chuva sobre a relva. Porque eu divulgarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha, sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e iniquidade, justo e reto ele é. Essas são as palavras de Moisés quando ele foi falar do Senhor. Mas a partir do versículo 5, já muda, porque ele vai começar a falar sobre a atitude deles, daquele povo, com relação ao Senhor. Até o versículo 4 parece um poema. É muito lindo falar do Senhor, falar das obras dele, falar das maravilhas, falar do que ele é. Mas a partir do 5 ele vai começar a falar dos homens. E aí a coisa não fica tão bonita. Ele diz assim: mas o seu povo se entregou ao pecado, por isso eles não merecem ser filhos dele. Presta muita atenção, você foi alcançado pela graça do Senhor. Pela graça, porque você não merecia. Nós não merecemos. O nosso ser não merece o Senhor. Só pela graça e misericórdia é que nós podemos ser alcançados. Então, quando eu digo para vocês que ser filho de Deus é um privilégio, que nem todos são, presta bem atenção, me dizem que isso não está na Bíblia, que todo mundo é filho de Deus. Não é. Não é. É só você ler João, que diz assim: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes éramos o quê? Criaturas. Quando você confessa Jesus, quando você o confessa como suficiente Salvador único, aí você se torna filho. Então vamos continuar lendo como que Deus se refere ao povo que não obedece. Ele diz: são gente pecadora e má. Vai vendo. Povo sem juízo e sem sabedoria. Presta atenção. É assim que vocês tratam o Senhor seu Deus? Ele é o seu pai, ele é aquele que os criou, foi ele quem fundou, que firmou a nação de vocês. Então ele vai começar a lembrá-los do que ele tinha feito por eles no passado e de como ele escolheu Israel dentre todas as nações para ser o seu povo. De como ele os encontrou, perdidos no deserto, de como ele cuidou deles, protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Olha só, no versículo 11 ele diz: como a águia ensina seus filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Aleluia, glorifica a Deus por isso. Não por acaso, por uma jesucidência, eu ouvi uma pregação, não faz muito tempo, do pastor Marcelo, uma pregação muito linda, com relação ao posicionamento, com relação à maneira com que a águia cuida dos seus filhotes. E eu tomei nota, eu vou tentar explicar rapidamente aqui o que a águia faz, para a gente poder entender como que o Senhor também age assim conosco. Primeiro, ela faz seu ninho bem lá no alto, nas montanhas, e coloca espinhos bem grandes embaixo, cobre aqueles espinhos com pelos de animais, com peles de animais, que ela se alimentou. Passa então a alimentá-los. Todos os dias ela vem, traz a comidinha, pedacinho de carne na boquinha deles.
Depois de algum tempo, sabe o que ela faz? Ela retira a pele dos animais. Para quê? Para que os espinhos passem a incomodá-los, para que eles, por si mesmos, desejem sair daquele lugar que tem espinhos. Mas eles não saem, eles continuam esperando o alimento na boca, mas ela já não trará mais. Até que, num dado momento, sem avisar, sem prepará-los, ela os coloca sobre suas grandes águias, carrega eles bem alto e os solta do penhasco. Uau! Eles ainda não sabem voar, eles se debatem e ela os pega. Quando eles estão caindo, ela vem com suas asas e os pega. Sobe mais alto, solta eles de novo, até que finalmente eles aprendem a alçar voo. E já com fome, vão procurar o alimento. E é assim, é dessa maneira drástica que eles aprendem o que jamais aprenderiam se ela continuasse trazendo a comidinha na boquinha deles todos os dias. Parece cruel, né? Soltá-los nas alturas, com o coração batendo acelerado. Imagina o desespero daquelas aguiazinhas caindo lá do penhasco sem saber voar e tendo que se virar para aprender. Mas a mãe está sempre ali, catando, pegando com a asa, certo? A mãe sabe que se não for assim, eles não sairiam do seu lugar de conforto. Aleluia! Moisés aqui está preparando aquele povo para que eles caminhassem dali por diante sem ele. O alimento que ele trazia do Senhor para alimentar aquele povo já não seria mais trazido. Eu não vou mais ficar trazendo alimento, a palavra de Deus para vocês na boquinha. Era preciso expulsá-los do ninho, era preciso fazê-los aprender a voar por eles mesmos, era preciso alertá-los do que estava acontecendo. Nós não somos assim? Nós não ficamos esperando alguém preparar a palavra, trazer a palavra prontinha, só para a gente engolir? A gente não vai atrás do alimento para nós mesmos prepararmos a nossa comida e sermos alimentados direto da fonte, que é o Senhor. Amém? Mas chega o momento de crescer, como os filhotes das águias. Chega o momento de alçar nossos próprios voos, de buscar nosso próprio alimento. Só assim é que nós crescemos, só assim é que nós desenvolvemos o nosso espiritual. É só assim que nós nos fortalecemos para nós podermos atacar os nossos inimigos com a força que já nos foi dada pelo Senhor para poder vencê-los. E assim Deus continua a dizer que sabia que mesmo ele tendo feito tudo que ele fez por eles, guiando eles no deserto, alimentando, abrigando, pondo debaixo das suas asas, dando o melhor do trigo, do pão, do vinho, eles se esqueceriam do Senhor quando enriquecessem. Olha só, versículo 15. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito e o abandonou, o seu Criador, o seu protetor, o seu Salvador. É exatamente o que acontece. Enquanto a pessoa está ali capengando, está precisando de ajuda, corre atrás do Senhor, depois que ela fica numa situação boa, uma situação confortável de dinheiro, esquece do Senhor e vai curtir a vida dela, como diz, né? Muita gente pensa, vou curtir minha vida. Versículo 16. Foram atrás de ídolos nojentos, diz o Senhor. Irritaram ao Senhor, desprezando seu Pai e Criador. Então o Senhor viu isso, ficou irado, rejeitou seus filhos e suas filhas. Versículo 19 diz isso. E no 20 ele diz: eu os abandonarei e então verei o que acontecerá com eles, porque são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Versículo 21. Com as suas imagens de escultura, me provocaram a ira, e eu fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Deus tem ciúmes da criação que ele criou. Então ele não aceita que você se dobre a um Deus de barro que você mesmo pode fazer com as suas mãos. Ele é muito maior do que aquilo e ele tem ciúme da criação. Portanto, eu farei, diz o Senhor, com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação e com gente sem juízo. Eu vou provocar a ira deles. Do mesmo jeito que vocês estão fazendo, adorando uma imagem, eu vou fazer com que outros povos que vocês não aceitam, que vocês não acham que são maiores do que vocês,
façam vocês se dobrarem a eles. E Deus diz tudo isso que aconteceria de mal a eles, todas as desgraças, todos os sofrimentos que adviriam, que iriam passar, as doenças, a fome, as cobras venenosas, e que eles seriam espalhados entre as nações. Tudo para quê? Para que se arrependessem, para que reconhecessem seus erros, para que buscassem novamente ao Senhor, voltassem a ser seu povo, o povo de Deus. Deus quer que nós voltemos o nosso coração para Ele, que nós olhemos para Ele, que nós o reconheçamos como Espírito e o adoremos em Espírito e em verdade. Quantas vezes não é necessário uma desgraça, uma tristeza muito grande, uma morte, uma perda, uma dor profunda para que a gente se lembre e busque ao Senhor. Que você não seja assim, que você busque ao Senhor enquanto está tudo bem, enquanto Ele está perto. A palavra diz assim: invoquemos o seu nome enquanto ele pode ser achado, para que se porventura não venhamos a ser pegos de surpresa de um mal sem cura, e só então nos lembremos dele e de toda a sua grandeza, bondade, misericórdia e poder. Que não seja assim com a sua vida. Lembre-se que ninguém que tenta viver sem o Senhor subsistirá. Ninguém. Versículo 42 diz assim: não escapará nenhum dos que lutam contra mim. É zero possibilidade. Você quer escapar do Senhor, você não quer servi-lo, a sua chance de escape é zero. E não pense que lutar contra o Senhor é afrontá-lo diretamente. Não, eu não afronto o Senhor, eu respeito vocês que vão à igreja, vocês que oram, vocês que jejuam, vocês que buscam a palavra, vocês que pregam a palavra, eu respeito. Não, o fato de você não se unir a Ele, a esse povo, de você não se juntar a nós, de você não buscá-lo, não honrá-lo, não se unir ao povo dele, já faz de você um inimigo. Quem comigo não ajunta, espalha, diz a palavra de Deus. Em Lucas 11:23 diz assim: quem não é comigo é contra mim. Simples assim. Não tem neutro, não existe neutralidade. Não pensa que você sendo neutro te livra de alguma coisa. Estar em cima do muro, já é estar do lado de lá, já é estar do lado dos caídos, do lado do mundo. E assim, Moisés e Josué então recitam essa canção inteira na presença do povo, e tendo acabado de dar as últimas instruções, ele disse ao povo, versículo 45 desse capítulo: pensem em tudo que lhes ensinei hoje e mandem que seus filhos obedeçam tudo o que está escrito nesta lei. Versículo 47, não pensem que esta lei não vale nada, pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Só tem um jeito de você encontrar a vida eterna, e está escondido nessa palavra. Se obedecerem essa lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir do outro lado do rio Jordão. O Senhor então diz a Moisés para subir ao Monte Nebo, na altura de Jericó, para avistar Canaã. E ali morreu como Arão morreu no Monte Hor. Pela infidelidade deles nas fontes de Meribá, ele veria a terra de longe, mas não entraria nela. Versículo 52. Talvez eu não sei se eu já comentei isso, mas eu já tive uma revelação com relação a isso. Por que Deus foi tão duro com Moisés? Por que ele foi tão duro com Moisés? Porque para aquele povo tinha feito coisas piores e ele perdoou. E por que com Moisés ele foi tão duro? Porque com Moisés ele falou face a face. Ai, ai, ai. Quem chega muito perto do Senhor, quem experimenta muito de perto a presença do Senhor, tem menos condição e menos chance de pecar contra Ele que ficar impune. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais você fica face a face com o Senhor, você tem que saber que todos os seus movimentos têm que ser baseados, têm que ser tomadas as suas decisões debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo da vontade de Deus, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Quem entrar no reino preparado por Deus a todos que o amam, você quer entrar? Você quer entrar nesse reino para todos aqueles que amam, que guardam a palavra? Moisés não entrou. Então, temamos ao Senhor. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. De todo o coração. Obedece a Ele, obedece a seus mandamentos. Pela graça e por meio do Espírito Santo, você foi salvo. Você foi salvo.
Mas ai de você se você pecar contra o Senhor depois de ter experimentado o Senhor nessa proporção que você já provou dele. Então, para que você possa entrar na cidade do Senhor pelas portas, é bom você tomar cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes, temor, reverência, obediência. Tem que seguir você a vida toda, para que o Senhor continue firme, você continue sempre firme ao lado do Senhor, sabendo que não existe inimigo que possa te derrotar se você estiver alinhado completamente com Ele. Que o Senhor fale ao teu coração, que Ele te abençoe, que essa oração aqui final de Moisés seja para você tanto uma coisa para deixar você animado, quanto uma outra advertência para que você tome muito cuidado com a sua vida na presença do Senhor, porque é sério, é muito sério falar das coisas de Deus, mas ao mesmo tempo é reconfortante, é prazeroso. O Senhor é maravilhoso, Ele nos enche de paz, de bênçãos, de alegria, de tudo que você possa pensar, que a sua alma possa querer. O Senhor tem para te dar, mas é bom você saber que Ele é grande, poderoso, misericordioso, mas é justo e Ele vai fazer justiça. Por isso, tente sempre ser o mais parecido possível com o Senhor Jesus. Tenta cada dia mais dar um passo na direção de ser um cristão verdadeiro, para que você possa verdadeiramente dizer: eu não vivo mais, Cristo é que vive em mim. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com o penúltimo capítulo de Deuteronômio, Deuteronômio 33. É um capítulo longo, próximo, porque vai falar das bênçãos de todas as tribos, mas eu vou tentar reduzir para vocês. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar liberto sou. Eu sou livre pra adorar.